Oi, Fabiola, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver uma coisa séria aqui também, peraí. Ah, agora sim. Né? Um filtro é algo muito sério. Gente, eu tô vendo aqui vários filtros, ó. Eu tô aprendendo a mexer com isso, sabia? Eu não sabia, não, ó. Dá pra fazer várias coisas legais, ó. Aquele do Dá para fogo eu fazer uma. achei o máximo. Olha aqui, que show! É esse aí quente. Essa live é quente. Acho que é perfeito para nossa live. É, as questões bombando e esquentando aí pra você passar nessa prova. Entendeu? Eu adorei esse filtro aqui do Instagram, nem sabia É disso, né? bem quente essa live. Muito bom. E aí, pessoal, vamos encaminhando 10 aviãozinhos aí para os seus amigos. Vamos ver se a gente consegue chegar aí. Estamos com 29h30. Quero ver se a gente consegue chegar aí, pessoal, a uns 35, 40 para a gente poder começar. Opa, 33. Deixa eu falar com vocês. O material tá no link que tá lá na minha bio. Eu deixei o material de outras lives, então aproveitem. Todas as minhas lives estão gravadas. Então vocês aproveitem esse momento, que são aulas gratuitas, e estudem para esse concurso. Essa banca não é uma banca tão difícil assim, porém é importante você estudar da maneira correta para você conseguir aí a sua aprovação em concurso público. Porque concurso público é assim, você tem que estudar. Se você estudar, você consegue. Agora, se você também não estudar, vi o edital lá, vou me inscrever e vou fazer a prova no dia. Não vai, e nem ler o conteúdo um dia antes da prova, né? Que também não vai te ajudar muito. Então, o ideal é você vir estudando, tá? Embora seja uma banca fácil, que de fato é uma banca fácil, ela é fácil para todo mundo. Então, para conseguir passar entre os primeiros, tem que estudar muito, tem que praticamente gabaritar a prova. E o que que acontece também? É uma prefeitura, tanto Mangaratiba e Nilópolis, que está há muito tempo sem concurso. Sim, há muito tempo mesmo. É igual Itaguaí. Itaguaí, o último concurso que teve foi 2011, que eu fiz. Então, Eu assim, também. quando remarcarem a prova, assim, muitas pessoas vão fazer a prova, muitas pessoas serão chamadas, né, para tomar posse, e Mangaratiba e Nilópolis também não será diferente, porque não é igual a Prefeitura do Rio, que faz concurso de 2 em 2 anos. São prefeituras que demoram, porque são prefeituras pequenas, então elas dependem de encargos, de arrecadações, coisas que a Prefeitura do Rio é muito maior. Então, assim, o último de Nilópolis foi 2016. Então, aproveitem a oportunidade, tá? E depois não vão ficar, se eu tivesse estudando mais um pouquinho, eu tinha conseguido. Eu acredito que Nilópolis, até quem passar, assim, um pouco depois do número de vagas, também será chamado, tá? Porque a carência é muito grande. E para quem está estudando para os dois concursos, ser da mesma banca e ter esse edital, né, o conteúdo exatamente igual, é uma maravilha, porque você está estudando para dois concursos, simplesmente, né, comprando material que vai servir para os dois concursos, caindo dentro da matéria que vai servir, que é igual para os dois concursos. Então, essa é uma oportunidade muito boa também para quem vai fazer os dois, Nilópolis e Mangaratiba. E E aí, parece que pessoal, tem São João de Meriti também com essa banca. Então, isso que eu ia falar agora. São João de Meriti parece que também vai ser a banca IAN. Então, assim, eu até coloquei aqui o link do nosso material. O nosso material você vai poder estar adquirindo com várias questões comentadas de português, matemática, ciências, história, geografia, fundamentos da educação. Então, nós elaboramos o material pós-edital. O nosso material ele acaba sendo diferente de todos os materiais que você já viu por aí, porque a Sandra tá falando aqui, ó, que ela tem e é muito bom. Que bom que você gostou, Sandra. E aí, o nosso material, nós elaboramos pós-edital. E eu ainda coloquei lá as legislações, né? Lei orgânica de Nilópolis, de Mangaratiba, o Estatuto do Servidor. Isso é muito importante também. Então, vocês estão comprando um material que está tudo lá na plataforma. Então, é só vocês baixarem e ir estudando. Tá? Então, aproveitem que com o material vocês estarão se preparando para duas bancas. E se abrir São João de Meriti, estarão se preparando para 3 bancas, né? Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Fabiola, vamos começar? vamos, vamos. Já batemos aí a 40. Então, vamos lá.
Vou começar e você depois começa. Eu trouxe uma questão Tá. aqui do ano de 2019, Instituto OCP, tá? Uma questão para secretária escolar. Sobre LDB, Lei 9394/96, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. São princípios abordados no artigo 3º. Então, a LDB, no artigo 3º, ela vai estar falando sobre os princípios da educação, tá? Então, é muito importante, você que vai fazer qualquer concurso para o magistério, ler o artigo 3º, tá? E lembrar que agora saiu um novo princípio, que fala da valorização da identidade linguística para pessoas surdas e tudo mais. Então, deem uma olhadinha nesse artigo 3º, e com certeza aí esse novo princípio vai estar constando em algumas provas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual desses aqui são os princípios. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Sim, isso a gente encontra lá no artigo 3º. É o que eu falo, que as escolas do Brasil, ela não tem uma concepção pedagógica única. Por exemplo, alguns países, todas as escolas são socio-interacionistas, são construtivistas, seguem a mesma linha de pensamento. Aqui no Brasil, não. Nós temos escolas socio-interacionistas, construtivistas, tradicionais. Então, cada escola tem a possibilidade de trabalhar com a concepção pedagógica que quiser, com o pluralismo de ideias que achar confortável para aquele contexto educacional. Então, tá certo. 2, oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. Esse daqui não é um princípio da educação, tá? Isso aqui já faz parte de uma outra parte da LDB. O princípio da educação não é esse aqui. Ele, inclusive, vai falar de direito à liberdade, tolerância, vai falar sobre a valorização dos saberes dos alunos, valorização da atividade extraescolar, mas essa questão aqui de oferta do ensino regular noturno, adequada às condições do educando, isso aqui já é uma questão estrutural, de organização da educação, tá? 3, valorização do profissional da educação escolar. Sim, é um princípio da educação. O profissional ele deve ser valorizado. E como acontece essa valorização? Por meio dos planos de cargos e salários. Então, quando você tomar posse no seu concurso, quem tem mestrado ganha 15% do salário na Prefeitura do Rio, tá? 15% do salário. Quem tem doutorado ganha 20% do salário. Aí, por exemplo, em outros órgãos, como os federais, que o Pedro II, IFRJ, o UFRJ, quem tem mestrado ganha 52% do salário, quem tem doutorado ganha 78% do salário. Então, por isso que muitas pessoas, depois que fazem mestrado e doutorado, almejam aí entrar num instituto federal, porque a sua valorização profissional é muito maior do que de prefeituras. E sem contar, pessoal, com os triênios, a cada 3 anos você tem um triênio, com os quinquênios, que na Prefeitura do Rio nós temos o quinquênio, mas nós chamamos de mudança de nível. A cada 5 anos, o professor ele muda de nível e ganha uma gratificação por isso, um quinquênio, tá bom? Então, o 3 está certo também. O 4, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, também é um princípio da educação, pode existir instituições públicas e privadas de ensino. E agora aqui o outro, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Esse último aqui, pessoal, não é um princípio da educação. Então, a resposta correta, pessoal, é a letra C. Só está certo o item 1, o item 3 e o item 4, tá bom? E deem uma olhadinha lá no artigo 3º, tá bom? Vai lá, Fabiola. Então, vamos lá. Peraí. A palavra que deve ser acentuada graficamente, de acordo com a mesma regra de monótono, é balaústre, café, pá ou fôlego. Então, pessoal, para resolver essa questão de acentuação, qual é a dica? O que a gente tem que fazer primeiro? Analisar o motivo, né, o porquê da palavra monótono estar acentuada. Essa questão é da IAN também, da banca IAN, e é a regra, acho que é a regra mais fácil de acentuação que tem por aí, que ninguém esquece. Isso aí, Fernanda tá ligada. Né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, quando você conhece essa regra, que você percebe isso, de cara você já vai achar a resposta correta. Mas não façam isso desesperados na prova, né? Façam sempre a prova com calma para não cair em nenhuma pegadinha.
Então, você vai lá, balaustre, né? Balaustre. Balaustre é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é acentuada. No caso de monótono, é a antepenúltima sílaba, né? Tem a última, penúltima, antepenúltima. Por isso que ela é proparoxítona. Letra B, café. Café tem a última sílaba acentuada. Quando a última sílaba é acentuada, a palavra é oxítona. Pá, a palavra pá é um monossílabo, também é acentuada. E aí temos a palavra fôlego, né? Fôlego. Quando a gente separa, a gente vê que ela tem 3 sílabas e que a antepenúltima é acentuada. Embora esteja aqui um acento diferente, não tem problema, entendeu? Pode ser acento agudo ou acento circunflexo. Então, a alternativa correta é a letra D, porque fôlego também é acentuado por ser uma paroxítona. E todas as desculpa, gente, por ser uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Certo? Certo. Então, Fabíola, tem um menino aqui que perguntou se mesma existe, eu não entendi. Existe a palavra mesma? Mesma? Sim, É, a mesma. Nós temos a mesma ideia. Aí vai entendi. Eu depender acho que de que sentido. Será que é porque eu aquela. acho Você que, está querendo saber aquela questão do elevador? ah, Ah, tá. Porque, por exemplo, eu não posso me referir assim, a mesma. Ah, Fabíola não veio à escola, pois a mesma está doente. Aí eu não poderia usar o mesma, né? isso, eu não Ou vou poderia? usar isso. Aqui, nesse caso, tá certo. A mesma regra, elas têm a mesma amiga, a mesma ideia. O que eu não posso é usar indicando a pessoa, substituindo por um pronome. Ou um pronome. Entendi. Por um pronome. No caso, é aquela historinha lá do elevador que a gente ouve aí, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. E aí, o correto não é usar o mesmo, né? Verifique se ele encontra, né? Se ele se encontra parado no andar ou não. Nesse caso, agora mesmo em outros casos vai existir sim, tá bom? Bom saber. Não, porque às vezes a gente pode acabar colocando isso até numa discursiva, né? Ah, mas eu Dessa acho que não forma. tá não, porque na nossa não tá. Não, na Se nossa não, tiver, né? foi, Mas né? Passou pelos meus olhos, não, pelos olhos da falando da gente. revisora. Não tô É, falando da se, gente, não. Mas às vezes as pessoas têm, principalmente nós que somos professores, na escola, na hora de escrever um bilhete, a aluna hoje se machucou, pois a mesma estava não sei o quê, entendeu? Às vezes acontece gente, isso. olha só. Eu vejo essa construção até em edital, tá bom? Inclusive vi um edital aí recentemente. Eu não vou falar de onde é, mas eu vejo em editais, advogados usam muito. Na verdade, as pessoas começaram a usar como se fosse algo oculto, e na verdade está errado. Entendeu? De Entendi. acordo com a gramática, está errado. Então, numa redação, numa prova discursiva, aí vai depender realmente do avaliador. Eu descontaria um ponto, mas de repente pode até passar despercebido por outra pessoa. Tá, vamos lá. Questão de número 2. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação básica nos níveis fundamental e médio deve ter um período mínimo de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado para os exames finais, quando houver, que corresponde, letra A, 180 dias, B, 190, C, 200, D, 210 ou E, 220. Gente, essa prova aqui eu peguei dessa banca, é, uma banca. Eu esqueci de colocar aqui o nome na banca. Gente, eu fiquei doida porque essa banca tinha até a letra E, a resposta. Eu nunca vi isso, uma banca com a letra E. Depois eu vou pegar o nome da banca, vou trazer mais questões aqui dela. Eu fiquei passada, né? Porque até a gente vê muito assim, até a letra D, mas a letra E, né? Eu assim, vejo poucas, né? Mas a resposta correta aqui, pessoal, são 200 dias letivo, letra C. E o que que vocês precisam ter um cuidado? Quando vocês vão observar os calendários de algumas escolas e de algumas prefeituras, vocês vão observar que tem lá 205 dias letivos, 204, 210.
Nunca tem 200 certinho. Por quê? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, excluindo o tempo reservado aos exames finais. Esses exames finais são aquelas provas de recuperação que acontece que o aluno não conseguiu a pontuação, então ele vai fazer um período de recuperação. Então, o dia que ele vai fazer aquele exame final deve ser fora dos 200 dias letivos, tá? Então, por isso que é muito comum vocês observarem que eles colocam 205, 206 dias letivos, 201, porque esse um dia seria o dia reservado para os exames finais. Aí eu quero também chamar a atenção de vocês para o que nós estávamos vivenciando até pouco tempo atrás, que foi a pandemia. Então, pode acontecer o que for, ter pandemia, ter catástrofe ambiental, mas os dias não podem ser diminuídos. O que aconteceu? Teve um ensino remoto para poder garantir esses 200 dias letivos, tá? Mas diminuíram os dias letivos? Não, não diminuíram. Os professores começaram a gravar vídeo, foi uma loucura na minha vida, na vida da Fabíola também, a gente que é de prefeitura, ficamos doidas. Eu tive que comprar essa roda aqui que eu não sei o nome, né? Reg Light, né, gente? Qual é o nome aí? Tive que comprar essa roda aqui doida para botar meu telefone, tive que comprar microfone de lapela, tive que me virar nos 30. Então, mas os 200 dias foram diminuídos? Não, eles tiveram que ser garantidos a essas crianças, tá? Então, vocês tomem muito cuidado, porque tem banca que gosta de colocar essas pegadinhas. Houve a Copa do Mundo e aí precisaram diminuir os dias letivos. Não pode. Houve a pandemia e os dias letivos foram diminuídos. Não pode, tá? Tem que ter esses 200 dias letivos. Vai ser aula remota, vai ser aula ao vivo pelo Instagram, pelo Tinder, pelo TikTok, por qualquer lugar, mas vai ter que ter os 200 dias letivos. Vai lá, Fabíola. Vamos lá, peraí, gente. Deixa eu pegar aqui que eu fechei. Vamos lá. Houve erro de concordância em letra A. Eles parecem estar satisfeitos. Tudo é flores. Existem problemas a serem resolvidos. Eu fui pulando as letras, né, gente? Letra B, tudo é flores. Letra C, existe problemas a serem resolvidos. Letra D, eram 2 horas quando ele chegou. E aí, o que vocês colocaram? Essa eu queria saber porque tem uma pegadinha aqui que pode nos deixar bastante confusos na hora da prova, né? É aquilo que acontece quando a gente vai fazer a prova, imagino que aconteça com a maioria. A gente chega lá, vai fazer a prova, elimina 2 questões e sempre fica em dúvida, fica preso em outras 2. Né? Então, essa questão aqui, ela foi feita para você ficar preso a 2 alternativas aí. Ó, marcaram letra B, letra C, algumas pessoas estão achando que é C, outras estão achando que é B. Essa é pegadinha mesmo. Vamos lá. Houve erro de concordância em letra A. Eles parecem estar satisfeitos. Essa frase está correta, não há erro de concordância. Letra B. Tudo é flores. Algumas pessoas marcaram essa alternativa. Então, eu vou pular aqui antes de falar sobre ela. Letra C. Existem problemas a serem resolvidos. Algumas marcaram a letra C, também vou pular aqui antes de falar dela. E letra D, eram 2 horas quando ele chegou. Na letra D, eu vi que algumas pessoas colocaram, mas também não há nenhum erro de concordância. Eram 2 horas quando ele chegou, não há erro de concordância verbal, nem concordância nominal. Aí vamos voltar lá para o tudo é flores. O que acontece? Nessa frase, tudo é flores, o verbo ser, que é o né? É o ezinho que está ali conjugado na terceira pessoa, ele pode concordar com tudo, e aí fica no plural, tudo é flores, ou ele pode concordar com flores. Espera aí, gente, que eu me enrolei aqui na explicação. O verbo ser, o né? Ele pode concordar com tudo e aí vai ficar no singular, né? Tudo é flores. Ou o verbo ser pode concordar com flores e aí iria para o plural. Tudo são flores. Ou seja, a forma tudo é flores e a forma tudo são flores estão corretas. Essas 2 formas estão corretas. Então, a gente costuma ouvir mais tudo são flores, e aí essa é uma questão que seria uma pegadinha, porque poderíamos acabar marcando a letra B. Mas a letra B não está errada, não houve erro. Tá? Essa forma também é aceita. É menos usada, mas é aceita. E
Na letra C, existe problemas a serem resolvidos. O verbo existir precisa concordar com problemas, tá? Então, ele tem que ir para o plural. Existem problemas a serem resolvidos. Então, a questão em que há um erro de concordância a alternativa é a letra C. Ok? Pode falar. Não, pode falar que eu ia responder a questão aqui de uma aluna que perguntou. Ah, tá. E algumas pessoas, eu ia até falar, né? Algumas pessoas confundem com o verbo haver, que é impessoal, e aí não vai ser conjugado na terceira pessoa. Se fosse o verbo haver aqui, seria há problemas a serem resolvidos. Realmente ele não iria para o plural, mas isso não acontece com o verbo existir. O verbo existir pode ir para o plural. Tá? Então o correto seria existem problemas a serem resolvidos. Alternativa C, questão pegadinha mesmo da Ian. Então, vamos lá. Teve uma pessoa aqui, que agora está passando as mensagens, perguntou sobre a recuperação paralela. A recuperação paralela, ela vai acontecer dentro dos 200 dias letivos, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa recuperação, o nome já diz, paralela ao ano letivo. Ela não deve acontecer só no final do ano, tá? Muitas escolas acabam fazendo só no meio do ano e no final, mas é errado. Essa recuperação deve acontecer ao longo do ano letivo. Por exemplo, na minha escola, nós destinamos as sextas-feiras para a recuperação paralela. Então, todos os alunos, independente dele ser bom ou ruim naquela disciplina, naquele conteúdo, ele vai estar fazendo a recuperação paralela, que vai ser uma atividade em grupo, que vai ser uma folhinha e tudo mais. Agora, uma outra pessoa aqui, a Ana, falou aqui, no caso da pandemia, o que foi mantido foi a carga horária anual, não... No meu caso, da Prefeitura do Rio, nós mantivemos os 200 dias letivos. Eu lembro que na época o Crivella, no dia 16 de março, ele deu, porque eu lembro por causa do aniversário do meu sobrinho, ele deu férias, 15 dias, e aí logo depois ali no início de abril nós voltamos, a coordenadora já mandou mensagem, pediu para os professores usarem o tal do Microsoft Teams, né? Não sei se a Fabíola chegou a usar, Google Meet e o WhatsApp. Então, a gente fazia as aulas pelo WhatsApp. E eu lembro que quando eu fechei o diário de classe, estavam lá 200 dias letivos. Porque no início de março ele deu férias pra gente. E aí, quando nós voltamos, foram os 200 dias letivos foram mantidos pelo WhatsApp, mandando mensagem para pais e grupos. Eu lembro que o nosso presidente chegou a sancionar uma legislação que deveria ser mantida às 800 horas e não precisaria ser mantido os 200 dias letivos. Porém, cada município e o estado, eles tinham essa lei que eles poderiam acatar, né? Mas cada município tem a sua autonomia. Então, no meu município do Rio, foram mantidos as 200 horas, tá? Desculpa, foi isso mesmo. Foram mantidos os 200 dias letivos, tá? Então, para nós foram mantidos. Alguns municípios menores, acredito que eles deram um período maior de férias, e aí quando voltaram, tentaram manter essas 800 horas aí com vídeos e tudo mais. Mas na Prefeitura do Rio, por ser uma prefeitura maior, né, e as prefeituras terem a sua autonomia, nós mantivemos os 200 dias letivos, e assim, eu lembro que foi pauleira, gravando vídeo, mandando WhatsApp para pai, foi uma correria. Então, a gente precisa ficar atento, porque o que acontece? Por mais que nós temos um presidente que sanciona algumas leis, porém, os municípios, eles têm certas autonomias devido ao seu contexto. Então, se a gente vai até parar para pensar sobre o calendário escolar, as nossas férias aqui no Rio é em julho, aquele períodozinho de julho. Quando eu viajei de férias com meu marido em 2019, eu fui para Recife em julho. Lá em Recife, as escolas estavam funcionando. Porque as férias lá, geralmente costuma ser em junho, por causa do São João que tem lá. Então, vocês podem observar que o calendário escolar, de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu município, ele vai sofrer as alterações. Porém, os 200 dias letivos e as 800 horas precisam ser mantidos, tá bom? E é isso. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma pergunta? Sim, a carga horária da educação infantil e do ensino fundamental é mantida, é a mesma coisa, tá? Eu acredito que futuramente a LDB deva fazer essa modificação aqui, tá? Mas é igual para todo mundo. A única diferença é que a educação infantil não faz prova, né? Não tem aquela questão de recuperação paralela, não tem aquela questão de provas finais e tudo mais. A criança sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental.
A avaliação dela é feita por meio de relatórios, essas coisas. E a gente falou aqui da prefeitura, né, do Rio, por ser uma prefeitura maior, na verdade é a maior rede da América Latina, tá, gente? De ensino da prefeitura do Rio. Então, quem aí tem vontade, o desejo de fazer parte dessa rede, como eu e a Fernanda, né, para quem ainda não conhece, esse é o nosso livro, 42 redações discursivas e sequências didáticas para concursos do magistério, que é uma coletânea de redações, sequências didáticas para educação infantil, anos iniciais e também tem alguns temas, 17 temas, vou ler aqui para vocês. São 42 temas de redações discursivas que são cobrados em concurso do magistério. 12 de educação infantil, 13 de anos iniciais, 17 relacionados à educação, que podem cair em concursos para professores de todos os níveis. Educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, a gente é uma coletânea de materiais, de e-books que a gente fez aí ao longo do tempo, desde 2019. Tivemos resultado, acertamos os temas, porque a gente sempre cerca o edital. E aí, atendendo a pedidos, resolvemos fazer o livro físico. Tá, pessoal? Então, nós temos ainda menos de 40 exemplares, porque a Fernanda já vai postar alguns amanhã nos Correios. Nós vendemos mais de 60 já. E custa R$ 39,90, mais R$10 de frete para qualquer lugar do Brasil. E a gente não sabe se a próxima leva virá esse preço também. Então, quem tem vontade e desejo de passar para a Prefeitura do Rio, ou até já é da Prefeitura do Rio, mas é 22 horas, 16 horas e quer tentar aí 40 horas, não deixe para a última hora, porque a gente acha que vai ser um Deus nos acuda, né? Quando sair o edital. Nem fala. Já tô até infartando, porque eu sei que meu WhatsApp vai tremer, meu telefone vai até dar problema. Olha só, a Sandra tá perguntando se esse nosso livro serve para o concurso do Pedro II. Eu ainda não li o edital do Pedro II, tá? Eu vou dar uma lida no edital e depois eu pretendo fazer uma live com vocês explicando o edital, explicando questão de discursiva, explicando a parte específica para técnico em assuntos educacionais e pedagogo, tá? Depois eu ainda não tive tempo de analisar o edital, porque eu estava fazendo bastante lives aqui para o pessoal de Mangaratiba e Nilópolis. Então a gente está um pouco direcionado para esse grupo, porque todo dia vocês me mandam mensagem, professora, me ajuda, como é que eu posto os títulos, como é que eu faço isso, aquilo. Mas essa semana eu vou analisar e aí eu vou estar fazendo uma live aqui com vocês sobre esse concurso, tá bom? Mas olha só, para quem é de educação infantil e anos iniciais, nós temos temas aqui do Pedro II também, adaptados, tá? Porque era parecido com o edital da Prefeitura do Rio. Então, eu acredito que sirva assim. A Fernanda vai dar mais uma conferida. Teve até uma pessoa que estava fazendo o trabalho de doutorado, disse que usou citação do Paulo Freire, que estava em nosso livro. Aí fiquei lisonjeada, né? Ficamos. Estava procurando citação, porque tem muito conteúdo. Não é para você decorar as 42 redações, mas para você aprender o conteúdo, aprender sobre as leis, tem citações. É tudo feito com embasamento teórico mesmo. Então, a pessoa utilizou as citações de Paulo Freire aqui, do nosso livro, para fazer o trabalho. E assim, quem quiser o livro, depois entre em contato com a gente, porque amanhã eu vou estar nos Correios de Pedra de Guaratiba, porque lá é o correio mais vazio que tem, tá, gente? Por favor. Então amanhã eu vou estar lá postando o livro. E aí, quem quiser e não puder vir pegar com a gente, entre em contato com a Fabiola aí, que aí ela vai estar me passando e eu vou estar amanhã, porque amanhã eu vou postar de 4 a 5 livros lá. E se alguém quiser mais algum, tá bom? Eu vou estar lá postando o livro, ou pode também encontrar comigo lá, que aí já não pago frete. Tá bom? Lá em Pedra de Guaratiba. O que eu queria falar com vocês. Esse concurso do Pedro II, para você que está estudando para Mangaratiba e Nilópolis e tem pedagogia ou qualquer licenciatura, faça um técnico em assuntos educacionais. Vale a pena porque você já está estudando. É uma prova um pouco mais difícil, tá? Não é uma prova tão tranquila igual a IAN, mas como você já está estudando, já comprou nosso material aí, então você já tem também uma base para estar fazendo essa prova, tá? Então aí, tem mais alguma questão, Fernanda? Não, né? Não, acabou. Só botei 2 mesmo, porque a gente está na correria, pessoal. Para a semana, eu vou tentar fazer mais lives aí no Gabarite. Para quem não sabe, eu passei no mestrado, né? Consegui, né? E aí... temos uma mestranda agora, a professora concursada, mestranda do Pedro II.
E o que que acontece? As minhas aulas começam na semana que vem, dia 4, e eu vou estudar de segunda a quinta, de 6 às 9 da noite, lá em São Cristóvão, e eu moro em Paciência, né? Então eu vou de trem. E aí eu vou ficar, não vou poder conseguir fazer as lives, como eu tenho feito todas as segundas. Mas aí eu vou tentar fazer aqui no meu Instagram ou no do Gabarite, com professores de ciência e geografia, história, para vocês não ficarem sem conteúdo para a prova, tá bom? A gente vai estar se organizando aí para estar ajudando vocês, tá? E tem alguém aqui que vai fazer para Mangaratiba e Nilópolis psicopedagogo? Quem tiver, eu já organizei um plano de estudos com um link para vocês entrarem estudando, com conteúdos de blogs, de sites de confiança, para vocês passarem. Qual foi a sua pergunta, Beatriz? Eu também já me perdi aqui. Eu vi agora a mensagem dela, mas eu me perdi. Coloca de novo aí a pergunta, Beatriz, que é muita gente aqui falando. Isso, a questão 1 é Então, a letra C, Dani. Então, pessoal, sigam-me aí, Português Virtual, tá? Sigam também Gabarite Concursos, que provavelmente as próximas lives, né, com os professores das outras disciplinas, será no perfil do Gabarite Concursos. Tá bom, gente? @Gabarite Concursos, que é o nosso projeto aí, nosso curso. A Gleiciane está perguntando se esse livro serve para concurso do Piauí. Se no seu concurso tiver redação, se for de costume, serve sim, tá? Para qualquer discursiva de todo o Brasil e que fale de educação, tá? Porque o que acontece? A gente tem aqui temas específicos. Beatriz, peraí, deixa eu ver aqui o que ela perguntou. A banca Câmara mais interpretação de texto ou gramática. Então, eu diria que umas 5 questões de interpretação e outras 5 de gramática. Meio a meio. Meio a meio. Mas, assim, a parte da interpretação textual realmente é importante prestar bastante atenção, estudar. Na hora que você estiver fazendo as questões, leu a primeira pergunta, não vai respondendo direto, volta no texto, volta no parágrafo indicado, porque pode ter pegadinha, tá bom? Eu lembro de um rapaz que fez uma prova, ele ficou desesperado, porque era um texto que falava sobre relógio, e aí Só que em alguns momentos do texto, para não repetir a palavra relógio o tempo inteiro, o autor colocava tic-tac, se eu não me engano. Acho que era isso, tic-tac. Alguma palavra assim. Substituindo o relógio. Então, quando ele foi responder a pergunta, perguntava mais ou menos assim, o pronome, eu não lembro agora, o artigo ou se refere a que palavra. E ele foi no relógio, porque tudo dava a entender que era o relógio, porque o texto era sobre relógio. Só que quando a gente voltava no parágrafo e olhava, o autor tinha referido ao relógio como tic-tac, ou tic-toc, não me lembro. E aí, não, TikTok acho que eu estou confundindo com o aplicativo vizinho, né? Acho que era tic-tac mesmo. Então, assim, quando ele voltava lá, era tic-tac a palavra, foi uma pegadinha, ele se deu mal, muitas pessoas se deram mal. Então, assim, é importante, não é perda de tempo, tá? É ganho de tempo, é uma questão a mais que você vai ganhar, um ponto faz toda a diferença. Então, na parte de interpretação, volta no texto, leia o texto para ver se é aquilo mesmo, se não tem nenhuma pegadinha, leia o parágrafo todo se precisar, leia o texto todo se precisar novamente, porque a questão de interpretação realmente é complicado, porque às vezes é um pouco subjetivo, né? Nem sempre é tão objetivo assim. Bom, gente, então por hoje é só. Quem quiser o livro, chama a Fabiola aí no privado, tá? Que ela vai estar agilizando aí. Amanhã eu vou estar em Pedra de Guaratiba, fazendo a postagem dos livros. E vou deixar essa live gravada. Então, se você perdeu alguma questão, para você que entrou agora, assista essa live, tá? Eu vou deixar aqui gravada para vocês estarem assistindo para concurso público, tá bom? Eu esqueci de falar rapidinho para a pessoa do Piauí, né, que perguntou, ia falar sobre o livro, que tem questões, né, que tem redações falando sobre educação infantil, né, avaliação, currículo, etc. Anos iniciais. E aí tem outros 17 assuntos que são relacionados à educação de uma forma geral. A gente tentou abranger todos os assuntos da educação que poderiam cair. Tanto que no concurso, no processo seletivo de Magé, que é um município aqui do estado do Rio de Janeiro, caiu um tema que estava no nosso livro.
Prefeitura de São Gonçalo, os dois Barra temas da Prefeitura de São Mansa. Gonçalo. E Barra teve Mansa. redação bom, né? Acho que foi Barra Mansa, não foi, não? Não lembro. Eu sei São Gonçalo, mas é. Então, assim, 17 temas relacionados à educação, sobre políticas públicas da educação, abrangendo todas as áreas, né? EJA, educação infantil, educação Até aquela da básica, merenda, né, Fabiola? a Aquela da... merenda do ensino integral. Aí eu fiz uma As da duas merenda e a caíram. Fabiola. Será que vai cair isso de merenda? Eu falei, vai, por causa da alimentação. Aí logo depois caiu. A gente ficou doida aqui gritando que tinha caído. A gente nem tinha acreditado. Porque a merenda escolar é uma política pública para manter o aluno na escola, né? E Ele até precisa se a alimentar. nutrição também. A gente combate a desnutrição, né? É uma questão também de saúde, não é só educação, mas também uma questão de saúde, de você manter esse aluno alimentado, nutrido, que o ECA fala e tudo mais, né? Então, e agora a alimentação também, gente, é um tema transversal. A alimentação saudável está lá na LDB, um artigo novo, tá? Então, cuidado com esse negócio de alimentação saudável aí, que hoje é um tema transversal, tá? Então, pessoal, por hoje é É isso. só. Até a próxima, Fabiola. Um prazer te vê-la aqui, tá? E até a próxima, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau, gente.